Bom dia, paz do Senhor. Vamos continuar falando da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e hoje vamos chegar ao fim do livro do profeta Jeremias. Vamos ler alguns versículos e comentários, capítulos 51 e 52. Vamos continuar então vendo o assunto do juízo sobre a Babilônia. No capítulo 49, nós já vimos profecias, juízos contra diversas nações, e no 50, os juízos, a profecia contra a Babilônia em específico, que foi algoz do Reino do Sul. Então o capítulo 51 ele é uma continuidade do juízo sobre a mesma nação, sobre a Babilônia. A Babilônia fez muito, imperou muito aí no seu tempo, e o juízo vem sobre ela de forma muito pesada. Vamos lá então, gente, vamos abrir as nossas Bíblias, nos Jeremias 51 e 52. Então, olha só, no capítulo 50, nós já vimos o juízo, então, sobre a Babilônia. Eu falei um pouquinho sobre onde fica a Babilônia, que é a 90 quilômetros ali de Bagdá, no Iraque. Tem as ruínas ali, mas são ruínas bem ruínas mesmo, porque é um lugar que já foi muito bombardeado, muitas guerras, inclusive guerras recentes, batalhas recentes. Então as ruínas da Babilônia estão bem ruins mesmo, bem ruínas. Embora tenha população ali ao redor, obviamente, não exatamente nas ruínas, mas ali muito próximo. Então, em Jeremias 50, que foi ontem, comentamos ontem, nós já falamos um pouquinho sobre a Babilônia, e hoje então, em Jeremias 51, nós continuamos a ler sobre o juízo de Deus para a Babilônia. No 50, nós já vimos então que Deus anunciou que quem ia invadir a Babilônia era o Império Medo-Persa. E no mesmo ano, então, dessa profecia do capítulo 50, exatamente no mesmo ano, tem a profecia do 51. E para nós situarmos no tempo, porque assim, se a gente ler simplesmente o livro, sem prestar atenção em alguns detalhes, a gente acha, entende, uma leitura muito superficial, de que Jeremias profetizou para a Babilônia depois da queda de Jerusalém, depois que tudo já tinha sido desfeito ali em Jerusalém, mas não, como eu já expliquei ontem, essas profecias aqui do 45 até o 51 são profecias que Deus deu a Jeremias muito antes da queda, algumas 20 anos, outras 15 anos antes da queda. Essa aqui é o 51, o capítulo 50 e o 51 foi 6, 7 anos antes da queda de Jerusalém. Aí, só para a gente situar, no finalzinho do 51 está escrito ali quando é que Jeremias profetizou. Então eu quero começar pelo fim hoje. Capítulo 51 e versículo 59. Nós vamos comentar Jeremias 51 de trás para frente. A palavra que enviou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Mazéias, quando ia com Zedequias, rei de Judá, para a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Vamos lembrar um pouquinho. Então, o que está aqui falando no 59? Que esta profecia do 59 foi dada a Jeremias no 4º ano do reinado de Zedequias. Veja, a queda de Jerusalém foi no ano 11 de Zedequias. Então, eu acabei de falar que essa profecia aqui, o 51, foi escrito 6 ou 7 anos antes da queda de Jerusalém. E é exatamente isso, no 4º ano do seu reinado. O que acontece? O rei Zedequias havia feito um acordo, havia feito um trato com o rei da Babilônia. E o rei Zedequias pagava tributo ao rei da Babilônia, em troca ali de algumas coisas. Neste 4º ano do reinado de Zedequias, Zedequias foi para a Babilônia como que para renovar o seu trato ali com o rei da Babilônia. Tinha um trato ali, alguns tributos.
E nós lemos mais sobre isso lá em Crônicas, em 2 Reis, né? Tem as citações sobre isso. Quando o rei Zedequias voltou desta viagem à Babilônia, ele quebrou o trato com a Babilônia. Ele disse: eu não vou mais pagar, é um absurdo, eu não vou mais pagar. E aí, a partir dali, que as coisas pioraram muito para Zedequias. Porque a Babilônia, então, pegou mais raiva do que já tinha. E é exatamente nessa ida para lá, então, Jeremias chamou a Seraías e disse: olha, leva esta profecia lá. Então vamos ver no 60 o que acontece. Capítulo 51, versículo 60. Escreveu, pois, Jeremias. Então, Jeremias chamou Seraías e falou assim: olha, tem uma profecia para você levar para a Babilônia. 4º ano do rei Zedequias. Então, aí, cerca de 7 anos antes da queda de Jerusalém. Escreveu, pois, Jeremias em um livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras que estão escritas contra a Babilônia. Já tinha então lá, veja, já tinha na Babilônia 2 turmas de cativos. E aí Jeremias manda, né, escreve um livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia e todas as profecias que estão escritas contra a Babilônia. E Jeremias disse a Seraías: em tu chegando na Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. Então leia para os exilados. E é claro que os exilados lá não tinham ideia de como as coisas aconteceriam, porque eles estavam ouvindo as profecias. Os que tinham fé, no caso Daniel, seus amigos, Mardoqueu, Ezequiel, que depois nós vamos ver que ele estava lá também, tinham fé para acreditar que, apesar de não saber como aconteceria, Deus cumpriria. E aí Jeremias fala no 62, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar que eu havia de desarraigar até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, mas se tornaria em perpétuas assolações. E aí o Jeremias fala: e será que quando acabar de ler este livro, atarás nele uma pedra e o lançará no meio do Eufrates, né, do rio Eufrates, e dirás: do jeito que esse livro está afundando com essa pedra, assim vai afundar a Babilônia e não vai se levantar. E aí fala assim: até aqui são as palavras de Jeremias, versículo 64. E aí vamos fazer uma reflexão aqui. Veja bem, a gente lê o livro de Daniel e fica ali, né, de boca aberta, não tem outra expressão, com a história toda de Daniel. E quando a gente analisa os detalhes, a gente fica mais ainda. Então, olha só, Daniel foi levado cativo adolescente. Já conhecia a lei do Senhor e já tinha uma disciplina espiritual. Porque a gente vai lá e lê que Daniel orava em tal vez, tal hora, tal hora, tal hora do dia. Adolescente, cresceu, amadureceu, se tornou homem maduro e se tornou velho lá no cativeiro. E nunca perdeu, nunca voltou atrás na sua vida espiritual. Muito pelo contrário, foi cada vez se desenvolvendo e avançando. Disciplina espiritual, rotina espiritual. E Daniel conhecia a lei do Senhor, conhecia as profecias. Então lá pelas tantas, né, capítulo do 5 em diante, que as coisas começam a se encaminhar ali para o fim do cativeiro, no capítulo 9, Daniel lê a profecia, né, ele lê Jeremias 25 e fala: já está dando 70 anos. Então veja, muitos judeus lá, conhecedores da lei do Senhor e conhecedores dessas profecias de Jeremias, se mantiveram fiéis com a fé avivada, mesmo em luta, mesmo no cativeiro, mesmo presos, mesmo ali, né, numa terra distante, num lugar distante. Muitos se mantiveram fiéis e voltaram fiéis para Jerusalém. Daniel se manteve fiel e disciplinado por conta, né, dele, sabe, a fé dele fez com que ele se mantivesse disciplinado e a disciplina dele fez com que ele mantivesse a fé dele viva.
avivada. É uma coisa ligada na outra. E assim, nós temos a palavra de Deus hoje completa, a revelação completa aqui. Se nós persistirmos em ter uma disciplina espiritual e manter uma rotina, as pessoas não gostam de rotina, mas a rotina é importante, a nossa fé fica avivada. E a fé avivada, o coração não vai esfriar. Então, Jeremias manda, esse livro manda as profecias para lá, para os exilados ouvirem e se atentarem e lembrarem disso. Mas, como em tudo, tem gente lá no cativeiro que vai esquecer da palavra do Senhor, que vai esquecer das profecias. E que quando Ciro libertar o povo e disser quem quiser voltar, volte, tem muito judeu que não vai querer voltar para Jerusalém. Porque esqueceu da palavra do Senhor, esqueceu das profecias, sua fé morreu, sua fé esfriou, e para eles lá onde eles estão, no cativeiro, vai estar tudo ótimo. Eles vão estar gostando de lá. Porque não tinha uma disciplina, não tinha uma rotina. A disciplina, ela nos ajuda a manter-nos, a nos manter diante de Deus, mesmo quando chega o inverno. Quando tem aquele momento de esfriamento, a disciplina nos ajuda a continuar orando, a continuar lendo, a continuar buscando. Mesmo que muitas vezes venha uma luta mais forte, venha um frio, um inverno aí que deixa a gente um pouco mais fechado, a disciplina nos ajuda. Então, disciplina espiritual é de primeira necessidade. Então, olha só, Jeremias manda esse livro para... Isso gente, no 4º ano do reinado de Zedequias. Jerusalém caiu no 11º ano de Zedequias. Então, aí 6, 7 anos antes da queda de Jerusalém, Jeremias falou dessa profecia aqui do capítulo 51. Então, aqui no 51 ainda, nós temos o quê, Vamos ler os versículos 1. Assim diz o Senhor, eis que eu levanto um vento destruidor contra a Babilônia e contra os seus moradores que se levantam contra mim. Versículo 5. Porque Israel e Judá não foram abandonados de seu Deus. Então aqui Jeremias traz inclusive a questão do reino do norte. Israel não foram abandonados do seu Deus, o seu dos exércitos, embora a sua terra esteja cheia de pecado contra o santo de Israel. Versículo, vamos lá para o 11. Limpai as flechas e preparai os escudos. Despertou o Senhor o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, porque essa vingança é do Senhor, a vingança do seu tempo. Então, olha só, aqui dos versículos 11 até o 14, Deus, mostrando através de Jeremias que não adianta a Babilônia preparar, pode limpar as flechas, preparem os escudos, não adianta. Vem outro exército e vai vencê-los e vai tomá-los. A defesa militar de vocês, Deus falando contra a Babilônia, não vai adiantar, não vai conseguir defender nada, porque não é o exército, não são os reis da Média que vêm contra vocês, mas eles vêm como instrumentos de Deus. É essa a mensagem aqui, então, desta profecia. Vamos adiantar aqui, vamos para o versículo 31. Esse capítulo 51, ele é uma profecia que aconteceu no mesmo ano da profecia do capítulo 50, que também é contra a Babilônia. Então, nós já vimos esse assunto ontem, hoje são mais detalhes que Deus dá aqui, uma reafirmação do juízo que Deus já havia dado no 50. Vamos para o 51. Um correio correrá ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para noticiar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada num extremo. Então, o que está falando, A Babilônia vai ser tomada num ponto, em seguida outro ponto. Então, vai antes a parte ocidental da cidade vai ser tomada e depois a oriental. E nós vamos ver isso lá em Daniel. Versículos, e aí vamos pular aqui um pouquinho, 34,
povo de Deus, então, lamentando e reclamando aqui de Nabucodonosor, e fazendo essa reclamação, veja, aqui é profecia, então Deus falando, ó, quando vocês estiverem lá, vocês vão reclamar. Então olha só, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, devorou-me, pisou-me, fez de mim um vaso vazio como o dragão, tragou-me, encheu seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Então, é a reclamação de Judá depois do que aconteceu. Então, profecia. Ainda não tinha acontecido. Ia demorar aqui ainda 6, 7 anos para acontecer. Quando acontecesse, o povo de Judá ia reclamar então, dizendo, ó, me pisou, me virou como um vaso vazio, fez o que quisesse. 35. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. E aí Deus fala do 36 em diante que vai vingar Israel, porque assim, embora a Babilônia tenha sido usada como uma ferramenta, como um instrumento, ou como o próprio profeta Jeremias disse, como uma espada, para corrigir Judá e Jerusalém, a Babilônia abusou disso. Ela foi longe demais, foi cruel demais, fez demais, pesou demais. E por conta disso, então, Deus também vai pesar mais. E o juízo contra a Babilônia vem de forma muito pesada. No 36 fala, portanto, assim diz o Senhor, eis que pleitearei tua causa e farei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que fique seco o seu manancial. Então vamos entender esse secarei o seu mar. Qual era o mar da Babilônia? Do que eles ali se gloriavam de ter ali perto deles? O rio Eufrates. E uma das estratégias do exército Medo-Persa foi justamente desviar a água do rio Eufrates, e aí secou, e eles conseguiram passar ali e atacar então a Babilônia. Vamos pensar um pouquinho? Como é que faz para mudar um rio? Mudar o curso do rio? O rio Eufrates, que era grande, caudaloso, muita água. Não dá para fazer isso num dia, gente. Não dá para fazer num dia. E aí a gente se pergunta assim, como é que a Babilônia não viu? Como é que a Babilônia não viu que tinha um exército cavando? O rio Eufrates ia por aqui. Babilônia aqui. E aí o exército Medo-Persa vem e cava, porque tem que cavar uma vala gigantesca para o lado de cá, para quê? Para que o rio Eufrates pare de vir para cá, para a Babilônia, e venha para cá, para daí ficar sem água aqui na Babilônia. E a forma de esgotar um rio, um manancial, o mar, como era visto e falado do Eufrates, é desviar o curso dele. Então ele está indo para cá, eu vou desviar para cá. Para desviar um rio, gente, precisa cavar como que fosse o caminho de um novo rio. E isso não é rápido de fazer. Agora a Babilônia não viu isso. Obviamente que eles não fizeram isso aqui na cidade, eles fizeram na parte do rio antes, né? Muito antes de chegar na Babilônia. Agora eles não viram. Eles não viram o rio diminuindo a água, não viram nada disso. Por quê? Lá em Daniel, vamos lá, só para entender esse ponto. Aqui Daniel 5 e o versículo 28, né? Daniel traduz o que está escrito ali na parede, né? Dividido foi o teu reino e deu seus medos e os persas. E aí depois, nós vamos ver aqui em diante que o que vai acontecer, né? Não vou ler aqui, eu ia ler, mas eu não vou ler não, porque nós vamos comentar Daniel. Então olha só, o que aconteceu com a Babilônia? Eles eram um império dominante. E eles haviam conquistado Judá, Jerusalém, Reino do Sul, eles já tinham guerreado então, né, no final dos 70 anos, quando Babilônia foi destruída, aqui em 539,
eles já tinham lutado contra o Egito, eles já tinham lutado contra todas as nações ali do Oriente, de todos os lugares, né? Eles já tinham lutado contra tudo, eles estavam dominando. Então, subiu para o coração. Então, enquanto todo o tempo eles estavam com o objetivo de guerrear e conquistar nações, então eles estavam muito atentos. Chegou um momento que eles olharam e falaram: conquistamos tudo, né? Tudo aqui ao nosso redor é nosso. Nós estamos dominando. Então vamos usufruir. Vamos usufruir. E é exatamente quando eles começam a usufruir. Então, quando Daniel é chamado aqui para fazer a interpretação do que está na parede, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam em festas, eles estavam ali usufruindo, né, das conquistas deles. Quando a gente olha aqui, versículo 30, né, Jeremias 51, versículo 30, os valentes de Babilônia deixaram de pelejar, porque não precisava mais, eles estavam no domínio, então deixaram de pelejar, ficaram em suas fortalezas, faltou-lhes a força. Sim, porque deixa de pelejar, deixa de exercitar, falta força. Tornaram-se como mulheres, incendiaram suas moradas, quebrados estão os seus ferrolhos. Então, eles pararam de se preparar para a guerra, pararam de se exercitar, pararam de atentar, de vigiar e ficaram ali, então, só nas suas fortalezas. E aí se tornaram como mulheres. O que é que está falando como mulheres, então? Ficaram ali, mais delicados, sem sair para as coisas de guerreiros, sem sair para as coisas de exército. Ficaram ali usufruindo de um tempo de descanso que foi aumentando. E com o passar do tempo, eles se tornaram, então, fracos. E exatamente nesse tempo em que eles estavam na fortaleza, usufruindo de lazer, usufruindo do seu domínio, neste tempo, então, o exército medo-persa fez o desvio do rio Eufrates e entrou por ali. E a história bíblica conta que enquanto eles estavam lá no palácio, usufruindo de festas e bebendo, inclusive, nos copos de ouro que eles tinham pego lá de Jerusalém, do templo de Jerusalém, o Medo-Persa vem e invade, então, de um lado, o oriental antes, depois a parte ocidental, e eles estavam lá em festa. Então, eles foram pegos de forma bem desprevenida. É isso que eu quero falar, mas nós vamos comentar melhor quando nós chegarmos lá em Daniel. Né? Não é o ponto aqui hoje, tá bom? E foi permissão de Deus, porque Deus fala: vou usar a Babilônia como espada de juízo para ajudar. A Babilônia vem e ela faz muito mais do que a espada de juízo, né? Ela pesa demais, essa espada. E Deus fala, então: olha, você pesou demais, você vai sofrer porque pesou demais. Então, nós precisamos entender o seguinte, que Deus é justo. E vocês já devem ter lido na Bíblia, eu já expliquei aqui em alguma live sobre a equidade de Deus. Deus pratica, né? Ele é um Deus justo, então ele pratica a justiça dele e equidade, tá? E quando a gente entende a equidade de Deus, a gente entende o juízo de Deus. Então, o que é essa equidade, né? Eu já usei da outra vez para explicar a equidade, saúde, né? Um posto de saúde. Então, quando eu tenho um posto de saúde no bairro aberto e funcionando, eu estou sendo justa, aplicando justiça, porque eu ofereço saúde para todo o bairro. Então, eu estou usando de justiça com todas as pessoas do bairro, porque eu estou dando uma oportunidade de saúde para todo mundo. Então, eu estou sendo justa. A equidade vai um passo além. Então, o conceito de equidade, eu uso um exemplo de saúde, que é onde eu trabalhei, né, 22 anos, que fica mais fácil para mim. Tá bom? Mas pense, e não vamos pensar se a saúde é boa, se o SUS é bom ou não. Vamos pensar só no conceito, tá bom? Que o que é perfeito é só o que vem de Deus, né? Todo o resto das coisas são perfeitas. Mas é só para entender o conceito. Então, eu tenho um posto de saúde aberto para todos. Então, eu estou sendo justa, estou aplicando justiça no sentido de oferecer a mesma coisa para todo mundo.
E eu estou aplicando de equidade. Então a equidade é o quê? É uma justiça personalizada. Então pensa, justiça, eu abri o posto de saúde para todo mundo, certo? A porta está aberta. Só que, se nessa porta tem uma escada, então eu não estou oferecendo para todo mundo, mas não é todo mundo que tem acesso. Então no momento em que eu coloco uma escada e eu coloco no lado uma rampa, eu estou dando mais oportunidades. Está aberta para todo mundo, mas não é todo mundo que tem acesso. Tem acesso quem consegue subir pela escada e quem consegue subir por conta na rampa. Aí, além dessa rampa, ou na escada eu coloco o quê? Eu coloco um corrimão, eu coloco apoios. Então, eu estou dando acesso para todo mundo e oportunidade para mais pessoas. Entende? Mas tem gente que não tem força para subir nem na escada e nem na rampa, mesmo com o corrimão. Então, além de eu oferecer a escada, o corrimão, a rampa com corrimão, eu contrato um estagiário, um atendente, uma pessoa com alguma dificuldade, eu abro uma oportunidade de voluntariado, para quê? Para ter pessoas ali, e o Hospital das Clínicas é campeão nisso, você vai lá, tem uma equipe gigante de voluntariados, senhorinhas e senhores que ajudam ali quem precisa. Então eu coloco ali voluntários para ajudar quem precisa chegar no posto de saúde, mas não tem forças. Chega até ali perto, mas não consegue entrar. Então eu coloco voluntários para ajudar a subir a escada, ou para ajudar com cadeira de roda, com muleta, com alguma coisa, a subir as rampas. Isso é equidade. Justiça é, eu dou a mesma oportunidade, eu ofereço a mesma coisa para todos. Então Deus é justo, Ele dá a promessa e Ele também traz o juízo para todos nós. Mas Deus também é um Deus de equidade, que é uma justiça personalizada. Ele olha para nós e Ele personaliza no que nós estamos precisando. Então, eu não consigo andar por força própria. Deus coloca alguém para me ajudar a andar e chegar até onde eu preciso chegar. Deus coloca alguém para me ajudar enquanto eu estou sem forças. Olha que lindo. Agora, eu não quero, Deus também vai aplicar este juízo, essa equidade de juízo, de justiça, na medida em que eu também não quero, conforme o acesso que eu tive. Então, assim como a justiça, ela é personalizada de acordo com a nossa necessidade ou com a nossa condição, o juízo de Deus também é. Eu tive mais oportunidades, Deus vai requerer mais. O juízo de Deus vem mais, tá? Então, para entender os níveis de juízo de Deus, a gente precisa entender a diferença de justiça e equidade. Quando a gente entende muito bem essa equidade de Deus, né, essa justiça personalizada, a gente consegue então entender melhor os níveis de juízo de Deus. Deus fala aqui então no 51 sobre a Babilônia ser eira. O que é essa eira? Que muitas vezes nós encontramos na Bíblia, principalmente então no Velho Testamento, tá? Eira é o que, né? E a Babilônia foi a eira de Judá. Então, eira é um lugar nas casas, né? Na roça, nas fazendas, geralmente é para trás da casa, perto do chamado paiol, né? O que é essa eira? É como que um lugar limpo, uma clareira de terra batida, onde é levado os cereais para limpar. Então é onde limpa milho, por exemplo, né? Onde a gente descasca o milho, tira a palha do milho toda ali e limpa o milho. Então Deus fala aqui que a Babilônia foi apenas usada como uma eira para limpar Judá. Então Judá foi cativo para a Babilônia para que o coração deles, o coração do povo ali de Judá fosse trabalhado, deixasse de ser um coração de pedra, como nós vimos aqui nas profecias de Jeremias, e se tornasse um coração de carne. E aí, acontecendo isso, volta do cativeiro. E aí, como é que fica o lugar da eira depois de limpar o milho, depois de limpar os cereais?
fica um lugar de terra batida, que não vai dar fruto nenhum. 51 e 33. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Eis que ainda um pouco e virá o tempo da cega. Então o que é isso? É como uma eira no tempo da debulha. Então tá ali. O tempo da debulha é o quê? É o tempo de limpar o grão, de limpar o cereal. Então é como que Judá sendo o cereal ali, limpando. Vamos trazer aqui para o nosso Brasil, que fica mais fácil da gente entender. Pensa então no tempo ali de limpar o milho. Tira todas as espigas do milharal e traz, vou falar algo que eu estou acostumada, né, de ver o milho ali. E aí limpa o milho então ali nessa eira. É um chão batido que não produz nada, porque é um lugar que muito pisado e um lugar que vai fazer separação. Mas veja só, na eira sai o milho limpo e vai para lá, para servir de fruto, para alimentar. E o que fica na eira desse chão batido é a sujeira, é a palha seca, é algo que não presta para nada. Então Deus fala assim, olha, a Babilônia é como a eira. Eu estou limpando o meu povo ali, vou limpar o meu povo, porque aqui ainda era profecia. Vou limpar o meu povo ali na eira que é a Babilônia. Meu povo vai limpar. Quando o meu povo estiver limpo, meu povo volta. E aí a eira vai ficar lá, suja, pisada e acabada. E esse foi o juízo sobre a Babilônia. A Babilônia é instrumento de correção para o meu povo no cativeiro. Mas depois que acabar a correção, depois que acabar a limpeza, depois que acabar o tempo da debulha, já era. Babilônia então vai ficar ali, pisada. E é isso que Deus fala então aqui no 51. Vai ser destruída, vai ficar sem nada. Lembrando que eu já comentei ontem que esse juízo, né, dos 50 e 51 sobre a Babilônia, ele acontece de forma física, material, visível, parcial. Hoje existem as ruínas da Babilônia lá no Iraque. Mas o espírito da Babilônia, né, como um espírito que é o espírito da soberba, ele só vai ser destruído de forma completa lá em Apocalipse 18, tá bom? Vamos encerrar o livro de Jeremias. Então, no capítulo 52, nós vamos ter o quê? Como que um resumo, então, da queda de Jerusalém, tá bom? Do dia da queda. Lembrando que o exército babilônico atacou Judá por 20 anos, né? Por cerca de 20 anos. Começou a atacar lá em 605, 606, levou a primeira leva de cativos, que foi quando foi Daniel e os seus amigos. Depois teve um outro ataque que levou mais um grupo de cativos, e a terceiro ataque que foi no dia da queda, considerado o dia da queda mesmo, que foi em julho de 586. Em todo esse tempo teve um cerco da Babilônia sobre Judá, sobre Jerusalém, que ia e vinha. Então o exército babilônico ia atacar um outro país, daí na folga de atacar aquele outro país, vinha e atacava aqui mais um pouco Judá, cercava mais um pouco, e com isso o povo de Judá começou a perecer, começou a não ter alimento, porque não podiam sair de Jerusalém de uma forma tranquila para plantar, para cuidar da agricultura, começaram a passar fome. Na época que aconteceu a queda de Jerusalém, lembrando que o cerco ficou mais forte no ano 9º do reinado de Zedequias até o 11º ano, 16 meses, que daí teve um cerco mesmo, que eles não podiam sair da cidade, não podiam sair de Jerusalém. Nesses 16 meses, a fome foi tanta que mães comeram os próprios filhos, tá? Nós vamos ler sobre isso nos próximos dias, Ezequiel, nós vamos ver que a fome realmente foi muito dura. Então aqui no 52, né, nós já lemos sobre isso no 39, do dia da queda. Zedequias tentou fugir ali com os seus guardas, com os seus príncipes, foi em direção a Jericó, na planície de Jericó, e lá os soldados do exército babilônico pegaram Zedequias, então trouxeram até o rei Nabucodonosor, que matou os filhos de Zedequias na frente do próprio rei Zedequias. Depois de matar os seus filhos, foi então e furou os seus 2 olhos, cumprindo a profecia de Jeremias, dizendo: Zedequias, a sua boca vai falar com a boca de Nabucodonosor, e os seus olhos vão ver os olhos de Nabucodonosor.
E Jeremias não fala que Zedequias vai ver Babilônia. Por quê? Zedequias é levado preso para a Babilônia e morre na prisão na Babilônia um tempo depois. Mas ele não vê Babilônia, porque ele está sem visão, ele é cegado. Então o capítulo 52 ele traz esse resumão aí. Os sacerdotes, os príncipes são executados ali na frente de Zedequias. Depois nós temos, o finalzinho do, olha só, o 28. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo. Então vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui, porque ler aqui dos versículos 17 até o 23 é tudo que foi levado do templo de Salomão lá para a Babilônia. Nós já lemos sobre isso lá no 39 de Jeremias, também em 2 Reis e 2 Crônicas. Então quero trazer alguns outros pontos aqui, tá bom? Então vamos lermos aqui o finalzinho de Jeremias e pegar algumas coisas. Então, como eu disse, o cerco, todo o tratado do exército babilônico em cima de Judá e Jerusalém durou aí cerca de 20 anos e foram 3 turmas, 3 deportações que foram para a Babilônia. A gente não tem muita ideia do número. Vamos ler aqui um pouquinho? Versículo 28. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano. 3.023 judeus. Esta deportação, então, que foi a primeira, foi lá no rei Jeoaquim, que também foi, sofreu ali com essa deportação. Durante esse tempo, nessa primeira leva, foi então Daniel e os seus 3 amigos, tá? 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. Essa teria sido a segunda, então, a deportação ali sob Joaquim, que também foi preso, Joaquim ele morreu lá. Nós já lemos, ele teve um período ali, teve um belo ano aí, que eu já vou falar aqui nos versículos seguintes, que daí mudou, Nabucodonosor morreu, um outro rei assumiu e falou, agora eu vou te libertar. Mas não libertou permitindo voltar para Jerusalém. Libertou apenas no sentido de tirar da prisão e permitir que ele comesse na mesa do rei. Então, o versículo 29 é a segunda deportação. No versículo 30, no ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, então o capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 pessoas. E aí o versículo fala, todas as pessoas foram 4.600. Essa terceira deportação, então, foi depois da queda de Jerusalém, quando Nebuzaradã foi lá e soltou Jeremias, que estava preso ali no pátio da prisão, soltou Jeremias e deixou Jeremias ir para onde ele escolhesse. Nós lemos lá o capítulo 40 de Jeremias. Nesse tempo aqui, então, mais ou menos 2 meses depois da queda de Jerusalém, Nebuzaradã, então, levou mais 745 pessoas. O versículo 31 vai falar, então, do Joaquim, que foi liberado, libertado da prisão, mas não libertado a ponto de voltar para casa, Foi só ali, então, comer na mesa com o rei. E aí fala que ele recebeu ali porção diária todos os dias até morrer, e ele morreu na Babilônia. Zedequias também morreu na Babilônia. E o Jeremias termina assim. Amanhã nós vamos ficar em Lamentações de Jeremias. O que eu quero adiantar aqui, antes de encerrar, e Jeremias, o que acontece com ele, O que acontece com ele? A Bíblia em si, ela não traz a morte de Jeremias. Eu já falei que outro dia, a Bíblia não vai trazer biografia de ninguém de forma completa, porque não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é revelar Deus. E através da revelação de Deus, revelar o plano da salvação, Lembram, nós lemos dos capítulos aí 41, 42, que Ismael foi e se revoltou contra o Gedalias, que era o governante de Judá depois do cativeiro, O Nabucodonosor deixou ele lá como governante. Ismael foi e matou Gedalias. E aí o Joanã liderou o pouco exército que tinha sobrado de Judá, pegaram os judeus pobres que tinham ficado em Judá
e foram para o Egito e levaram presos Jeremias e Baruque. A história extrabíblica fala então, e aí o que acontece? Eu até eu usei exatamente essa expressão, né? Que eles devem ter se arrependido de ter levado Jeremias preso para o Egito, porque Jeremias, chegando lá no Egito, continuou profetizando. Só que ele continuou profetizando, e aí o que a história extrabíblica fala? Que exatamente por ele continuar falando, por ele continuar profetizando, o povo judeu que estava lá no Egito, que Deus falou para não ir, mas foram, esse povo fez o quê? Apedrejou Jeremias, e ele morreu apedrejado no Egito. Tá? Isso é a história extrabíblica que fala, que ele morreu apedrejado no Egito, Jeremias, tá bom? Amanhã nós vamos então para Lamentações. Amém, gente? Vamos encerrando então. Que Deus abençoe, Deus recompense esse tempo aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E tenham um dia abençoado na presença de Deus.